O jogo teve 16 toques e participação de todos os jogadores de linha. E passaram por jogadores que o senhor também colocou no decorrer do jogo. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa estatística, né? E o quanto isso é importante para o jogo de volta da Copa do Brasil e também pensando na Libertadores semana que vem. Bem, relativamente àquilo que é o golo, acima de tudo eu destaco que é o golo que nos resolve o jogo, ou seja, que nos dá a vitória. É óbvio que dentro de uma linha daquilo que tem sido o jogo que temos procurado pôr em prática, ou seja, com construção, com critério, com chegada à baliza contrária de forma pensada e construída, acabamos por fazer esse golo que acaba por determinar o resultado final. Uma vitória que é boa para nós, mas não decide nada, até porque temos o jogo ainda de volta, não é? É de volta. É uma vantagem que nos põe nesta altura, ou melhor, é um golo que nos põe em vantagem nesta altura na eliminatória. Boa noite, Arthur. Paulo Renato, do canal Mídia Botafoguense. Hoje o Botafogo fez o primeiro tempo bem abaixo daquilo que vinha atuando, né, por causa de algumas mudanças. A pergunta que a torcida faria para o senhor é o seguinte: por que não mexer no intervalo e esperar 9 minutos para poder fazer as 3 substituições, já que o Botafogo tinha jogado tão mal no primeiro tempo? Obrigado. Não, nós tivemos, eu diria que durante todo o jogo abaixo daquilo que era expectável. Hoje não foi um jogo muito feliz da nossa parte. Sobre a questão concreta que me coloca, nós fizemos algumas alterações, correções, alguns alertas também durante o intervalo e entendemos que seria importante, em cima dessas correções e desses alertas, poder dar mais tempo também àqueles que tiveram dentro do primeiro tempo para tentar corrigir de alguma forma aquilo que nós íamos fazendo. Mas percebemos que a dinâmica estava muito idêntica e então creio que dentro dos 8, 10 minutos iniciais do segundo tempo fizemos as 3 primeiras substituições, precisamente para poder mudar nesta altura aquilo que eram os intervenientes, já que as ideias não estavam a ser bem conseguidas. Boa noite, Arthur. Duda Mendes, do canal Visão Botafoguense. Parabéns pela vitória. Em muitos momentos, nós vemos assim, você bem participativo, né, junto com os jogadores, e um deles é até legal em relação ao grito, né, um por todos e todos por um. Eu queria saber se essa sua proximidade com eles tem dado mais confiança aos jogadores do elenco. É uma relação ótima e eu acho que encaixei bem dentro daquilo que foi o elenco. Tenho também o máximo respeito por todos os atletas dentro daquilo que é o nosso elenco, quer joguem mais ou menos. Acho que é uma relação ótima que temos neste momento e, portanto, e que se encaixa perfeitamente naquilo que eu acho e no meu conceito de futebol, que é todos por um. Portanto, é essa a ideia e daí essa identidade que eu tenho e que aqui acabei por encontrar também de uma forma muito vincada. Arthur, boa noite, Cícero Mel, da ESPN. A gente sabe que para um treinador implantar um método de trabalho e um jeito próprio de jogar, demanda tempo. Quando você entrou, chegou ao Botafogo, o Botafogo estava passando por um momento delicado, ruim, tanto que você ainda pegou esse momento enquanto estava se ambientando, estreou perdendo para o Cruzeiro, no Brasileiro, estreou e jogou contra a LDU, também perdeu, foram os seus 2 primeiros jogos. Depois disso o time engrenou, são 5 vitórias consecutivas. O quanto tem do seu trabalho, do seu dedo, nessa mudança de panorama do Botafogo, engatando 5 vitórias, já sendo reconhecido que voltou a jogar bem. E se você me permite, o quanto é difícil para você, ou fácil, agregar, jogar junto 2 jogadores com características praticamente idênticas, que são o Luiz Henrique e o Júnior Santos, que são jogadores canhotos, que gostam de jogar pela direita para cortar para dentro, para bater para o gol. O Júnior Santos? Sim, Júnior Santos e Luiz Henrique têm características semelhantes. O Júnior não é canhoto. Hein? O Júnior não é canhoto. Ele sempre leva para dentro para bater de canhota. Todas as jogadas dele, quando ele joga na direita aberto, ele leva para dentro para bater de canhota. Mas ele é destro, Sim, pode ser destro, mas ele tem facilidade de fazer. Mas eu digo mais como fazer os 2 jogarem juntos, tendo esse mesmo lado de campo que eles gostam de atuar. Sim.
aquilo que tem no meu trabalho nas 5 vitórias é exatamente da mesma medida do que tem das minhas 2 derrotas. Portanto, em relação a isso, eu tenho 7 jogos aquilo que conseguimos juntos foram 5 vitórias e 2 derrotas, sendo que, naturalmente, como diz também, aquilo que nós precisamos é de tempo para poder criar uma identidade, criar uma ideia. Foi também dentro desse pouco tempo que tivemos o início da minha presença cá, mas é um trabalho que eu não me afasto daquilo que foi perder também, porque perdi 2 vezes, e a mesma medida que eu tenho nesta altura em termos de méritos, se quisermos dizer, junto dos meus jogadores das 5 vitórias, porque para mim o mais importante serão sempre os jogadores, daquilo que eles fazem, daquilo que o elenco é capaz de desempenhar enquanto missão. Naturalmente que nesta altura, e cada vez mais, com uma ideia mais próxima daquilo que é a minha própria ideia, em que eu espero e quero que esses atletas passe a ser também a ideia deles, e quando assim é, as coisas ficarão sempre mais fáceis. Em termos daquilo que me fala dos 2 atletas, são 2 jogadores que, ainda que muitas vezes ocupando o mesmo espaço, são 2 jogadores com algumas características diferentes, sendo que o Júnior é um jogador que procura mais a profundidade, é um jogador que procura mais vezes os corredores para poder, nesse momento, ganhar vantagem em relação ao adversário. O Luís é um jogador que tecnicamente mais evoluído, gosta de jogar em zonas mais interiores, não tem problema de jogar com proximidade do adversário, porque tem qualidade para poder sair desses duelos de 1 para 1. E são 2 jogadores que podem e que se encaixam perfeitamente dentro daquilo que é a estrutura que eu tenho como idealizada para este Botafogo. Arthur, boa noite. Fernando Silva, Rádio Sintonia Esportiva. Você falou ainda há pouco que o Botafogo teve abaixo do que vem apresentando no jogo todo, mas assim, o primeiro tempo a gente pôde ver que foi bem abaixo do que o segundo. Queria saber como é que você avalia a diferença do primeiro para o segundo tempo. O Botafogo conseguiu equilibrar o jogo, fez 3 gols, sendo 1 válido. E minha outra observação eu pude observar nos acréscimos do segundo tempo, com o time ganhando, com a posse de bola, e você ali embaixo bem irritado, com o braço mandando o time para frente. Queria que você também comentasse um pouco dessa sua postura, porque de repente outros técnicos com essa situação de jogo pediria para o time ficar ali atrás, de repente tocar na bola, manter a posse de bola ou fechar a casinha, mas você estava o tempo todo, não sei se foi realmente para isso, para poder jogar o time para frente, ou se foi para outra coisa. Era para frente. Isso. E aí eu queria também que você comentasse um pouquinho sobre isso e sobre a diferença entre o primeiro e o segundo tempo, a postura do time no campo. Obrigado. Sim, nós tivemos uma primeira parte mais apática, e é isso que eu estava a dizer. Acho que o jogo não foi muito feliz da nossa parte. Temos que reconhecer isso. Faltou-nos essencialmente, costumamos usar essa expressão, faltou-nos mais fome, faltou-nos mais vontade de ser mais agressivos, faltou-nos e era por isso mesmo que eu estava na parte final a tentar insistir, não só porque este que é um jogo que tem 2 jogos para decidir uma eliminatória, portanto onde o fator golo pode ser também determinante, mas porque para mim importante que naquele momento, até porque estávamos por cima, de continuar em busca do segundo golo. Não faz para mim grande sentido o contrário, eu vejo o futebol desta forma. E por isso mesmo estava naquele momento a insistir com que a equipa pudesse, nunca perdendo os equilíbrios, porque é melhor ganhar 1-0 do que empatar 1-1, que fica isto muito claro para toda a gente, mas eu senti que a equipa podia ter tentado chegar a mais golos, e nesse momento é quando eu digo que faltou-nos fome para poder fazer mais e ferir mais vezes o adversário do que aquelas que o fizemos. Arthur, boa noite. Pedro Henrique Carvalho, da Band News FM. Primeiro, eu gostaria que você analisasse a partida do Cuiabano, hoje que fez a sua estreia com a camisa do Botafogo, analisasse como foi o desempenho dele. E segundo, se você acha que falta nesse elenco do Botafogo um camisa 9 reserva para o Tiquinho, já que o Janderson foi negociado, hoje estava no adversário, e você está tendo que improvisar o Eduardo. Óbvio que hoje essa pergunta fica meio que... Eu ia dizer isso. Nesta altura até posso dizer que preciso de 11 jogadores novos, que não adianta, ninguém vem. Mas qual é a maior dificuldade, já que você já me respondeu, qual é a maior dificuldade que você tem ao olhar para o elenco e ver a ausência desse camisa 9, e como que você faz para repor esse camisa 9, mesmo que seja improvisado, e analisar o desempenho do Cuiabano?
Em relação ao Cuiabano, fez uma exibição dentro daquilo que era expectável para nós. Eu não estava à espera do melhor jogo da vida dele hoje, porque é um jogador que jogou e sentiu o peso da camisola do Botafogo também hoje. Jogou frente à nossa torcida, um jogo de responsabilidade para ele, onde cumpriu, foi seguro naquilo que fez e onde também ele procura entender melhor aquilo que é o que nós queremos para a equipa e também naturalmente aquilo que é o seu entendimento e a relação com os seus colegas dentro do jogo, ok? Dentro daquilo que é o jogo, porque a parte social essa está completamente integrado e identificado com todos nós. Quanto à questão, nós temos que, eu não diria improvisar, mas muitas vezes criar dinâmicas diferentes, acima de tudo isso, dinâmicas diferentes, porque vocês hoje viram que nós começamos o jogo com 4 jogadores na frente muito móveis, jogadores que iam ocupando aquelas posições mais da frente. Havia naturalmente um jogador mais fixo que era o Luís, que nós colocamos mais nessa posição de 9, mas com toda a liberdade para poder ir alternando, algumas vezes com o Diego, outras vezes com o Jefinho, outras vezes com o Carlos Eduardo, para que nós tivéssemos ali uma dinâmica diferente, uma vez que, na verdade, os 2 camisas 9 que temos estão nesta altura lesionados. Temos o Júnior Santos que faz também esse papel e hoje era importante eu ter o Júnior mais para poder ser solução do que provavelmente começar de início, para podermos também gerir aquilo que era a sua condição física, porque estamos a falar de 3 jogos, mais 3 jogos numa semana e portanto tem vindo a jogar e é importante ter esse cuidado também com os atletas. Arthur, boa noite. É o Duarte da Band News e do Record. E queria saber de você o seguinte: como se desliga hoje mata-mata, domingo competição comprida, né? Sim. E depois na outra, no meio de semana, mais uma competição que é fase de grupos onde precisa vencer. Como é que é esse liga e desliga de cada uma das competições? E aproveitar só para, se você me permite, hoje o Petit foi confirmado como técnico do Cuiabá, e você o enfrentou algumas vezes lá pelo Braga e ele pelo Boa Vista. Sim. Mais um treinador português no mercado brasileiro. Como falar dos treinadores portugueses por aqui? Sim, o liga e desliga é mais de jogo para jogo do que propriamente de competição para competição. Nós temos que rapidamente, e foi isso que eu disse também naquela breve conversa que tive com os atletas ainda no relevado, de que era importante começarmos a preparar e a pensar no Bahia, que daqui a 3 dias está cá para nos defrontar. Portanto, esta é a minha preocupação, de rapidamente, porque não temos tempo para estar com grandes festejos sobre vitórias, não temos tempo para lamentos ou para euforias. Temos é que voltar já hoje, começar a pensar, porque a partir do momento que acaba o jogo, todo um trabalho que é feito por mim, pelos atletas, por todo o staff, que tem trabalhado imenso também, porque tem sido de grande exigência para eles aquilo que é o período e o processo de recuperação. Estão nesta altura todos já direcionados, portanto nesta altura ali dentro já só se está a falar sobre o Bahia, porque é dessa forma que nós temos que olhar para a frente, para aquilo que é o próximo desafio, porque o que fizemos é para o treinador agora analisar, perceber o que é que fizemos de melhor ou de menos bem e depois a partir daí também tirar conclusões, tirar ideias, ou ter certezas sobre aquilo que fomos fazendo. Nesta altura, aquilo que é a parte principal é nós, e mais concretamente os atletas, direcionar o foco para o próximo jogo, porque este está feito, este está ganho.